Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Mapa Talks. Hoje a gente está aqui para o quadro Carreira em Pauta, que é um quadro novo do Mapa Talks, em que a gente vai falar aí de insights sobre a carreira dentro da Mapa, sobre a carreira de contabilidade. A gente vai trazer alguns cases de sucesso daqui de dentro da empresa. E a gente está começando hoje, esse é o primeiro episódio do Carreira em Pauta. A gente está aqui com o Kelvin Bryan, sócio do Grupo Mapa, sócio lá da unidade de Anápolis, e com a Milene Almeida, que é head do RH. Querem se apresentar? Olá, pessoal. Estou aqui em mais um episódio do Mapa Talks e hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é carreira, falar sobre a vida profissional. E a gente está com um convidado muito especial hoje, que é o Kelvin. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal. Olá pessoal, tudo bem? Não, tenho certeza também que o bate-papo vai ser muito legal. Falar sobre carreira, sobre histórias, né? Contar histórias é muito legal. Tomara que o pessoal se sinta inspirado aí nas histórias que a gente for contar. Bacana. Para quem não sabe, o Mapa Talks ele é o podcast do Grupo Mapa. A gente está com ele aí já tem um ano. E até ano passado a gente falava só sobre os assuntos mais empresariais. Então a gente tem episódio de gestão tributária, de compliance, e aí a partir desse ano a gente resolveu abranger um pouco mais e falar também sobre assuntos como assuntos de carreira, aqui no quadro do Carreira em Pauta, e também a gente tem o quadro do Papo de Gente, que a gente traz alguns assuntos que a gente já costuma falar internamente com os colaboradores lá dentro da empresa, como de Setembro Amarelo, né? O último foi o Janeiro Branco, onde a gente falou sobre saúde mental, sobre equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Inclusive ficou muito bacana. Quem quiser conferir, tá gravado aí no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E é isso aí. E esse ano a gente vai ter 13 episódios do Papo de Gente. Um episódio já saiu em janeiro. Vamos ter 13 episódios também do Carreira em Pauta, que está começando hoje aqui. E a gente vai aproveitar para falar sobre o início da carreira na contabilidade. Para quem está ali, às vezes, começando o curso, ainda está meio perdido em como que faz esse desenvolvimento profissional. E aí, posso começar fazendo minhas perguntas? Claro. Milene tá super preparada aí. O Kelvin, ele tá aqui para iniciar esse bate-papo com a gente porque ele começou na Mapa como trainee em 2010 e hoje ele é sócio lá na unidade de Anápolis, na Mapa. Então, eu queria que, Kelvin, você começasse falando pra gente quando que você entrou na faculdade de contabilidade, por que você escolheu esse curso? Legal. Não, eu entrei na faculdade de contabilidade em 2009, no segundo semestre de 2009, mas a minha história com contabilidade é um pouco antes. Ela é bem pequena, né? Eu costumo dizer que meu primeiro emprego foi na Mapa, porque eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, de forma legalmente, assim, em outro lugar. Mas quando eu tinha uns 16 anos, fazia ensino médio ainda na escola, meu tio tinha um escritório de contabilidade, bem pequeno. Basicamente, ele cuidava de parte de folha de pagamento e cálculo de imposto de clientes. Ele não fazia a contabilidade em si, né? Uhum. O que acontece na maioria dos casos ali de escritórios menores, que tem empresas pequenas assim na carteira. E como à tarde eu não fazia nada, né? Era ali de jovem ali, né? Iniciando ali a vida da juventude. Ele me convidou para ir pro escritório dele e ficar na parte da tarde, porque eu estudava na parte da manhã. E ficar lá na parte da tarde, ajudando em alguma coisa, né, que eu pudesse fazer. E ali começou a minha visão, assim, com contabilidade, né? Eu já conhecia um outro sócio da Mapa, mas eu não sabia nada sobre a Mapa ou sobre a empresa. Conheci ele de forma pessoal, que é o Marlon Terra, que é sócio da auditoria. Nessa época, em 2010, quando eu entrei na Mapa, ele já era sócio. E um dia ele me viu, né? Ele morava em frente a esse escritório, porque o escritório funcionava na casa do meu tio e a casa dele era em frente, o escritório ali. E um dia ele me viu lá e a gente começou a conversar. E ele falou: o que você tá fazendo aí e tal, né? Que a gente jogava futebol junto às vezes. Aí eu falei: tô trabalhando agora com o meu tio aqui de contabilidade. Nossa, se tiver interesse na carreira e iniciar o curso de contabilidade, né? Se for o que você quer fazer, eu às vezes posso conversar lá na empresa para te dar uma oportunidade, né? A Mapa era bem menor e tal. Já tinha processos seletivos, essas coisas, né? Eu me lembro a gente pode conversar isso depois, mas eu me lembro de fazer algumas
coisa de processo seletivo, como prova, entrevista, essas coisas. Aí ele disse, olha, se você tiver interesse na carreira, eu posso conversar lá, né? Mas primeiro você tem que começar no curso. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí eu falei, não, tudo bem. Né? E eu fiquei lá trabalhando com meu tio, o tempo passou. Eu entrei na faculdade em 2009, né? Mas não sabia nada de contabilidade. Nada, não sabia nada sobre o curso. Acho que igual a mim tem algumas pessoas, né, que entram no curso pensando que é exatas, né? Todo mundo acha que contabilidade é exatas. Que tem que fazer cálculo e isso e aquilo, sem gostar de números e você quase não mexe, assim, você usa a calculadora, mas não é a sua principal ferramenta de trabalho. E esse cenário é muito comum, né, Milene? Acho que muita gente que entra como trainee lá entrou no curso dessa mesma forma. Tem um parente ou um amigo que tem uma empresa de contabilidade e ali teve o primeiro contato. Sim, muita gente que entra dessa forma. Dificilmente a pessoa, quando ela é criança, ela fala assim, nossa, eu sonho em ser contadora, porque é uma profissão que, principalmente aqui na nossa região, ela ainda é pouco divulgada dessa forma, né, assim, onde crianças, adolescentes sabem o que é. Nas escolas mesmo a gente não recebe pouco estimulado, né? A gente não recebe essa divulgação, assim, de entender quais são as profissões que tem, quais as opções que o mercado traz. Então, assim, geralmente, quem opta por esse caminho são pessoas que têm já esse contato ali no seu vínculo social, na sua família ou com amigos próximos, porque aí ela entende, já antes de escolher o curso, quais são as oportunidades que essa carreira tem, né? E assim, são muitas oportunidades, né? São muitas oportunidades. E eu ingressei na faculdade em 2009, no segundo semestre, com a esperança e a promessa do Marlon, né, de dar um emprego. Foi isso. Comecei lá em 2009. Segundo emprego, mais ou menos. Pode-se dizer que foi meu segundo emprego, assim, mas se você pegar minha carteira de trabalho, a única que tem lá é mapa. Lá no seu tio era quase um passatempo. É um passatempo mesmo. Porque era muito jovem, né? E aí minha mãe falou, já que você não faz nada aqui à tarde, vai lá pro escritório dele lá, você vai fazer alguma coisa lá. Foi basicamente isso. Então, tava lá, preciso ir ali no Correio. Tinha muito esse negócio, né? Você tem que ir na Receita Federal. Não tinha muito essa questão digital como se tem hoje. Então, eu ia muito na Receita. Nossa, eu só vivia na prefeitura, né? Protocolando processo, entra com processo, faz isso e aquilo. E depois ele me deu algumas oportunidades de conhecer cálculo de imposto do Simples, mas coisa muito simples, assim, e tal. E logo depois eu saí. Essa forma, né, que o Kelvin teve de escolher a graduação, eu acho muito legal, porque com 17, 18 anos, a gente não tem maturidade nenhuma ainda para fazer essas decisões, assim, que impactam o resto da nossa vida. É verdade. Então, assim, quando a gente termina ali o terceiro ano, a gente fica assim, caraca, e agora? O que eu vou fazer? Tanto é que muita gente escolhe por pensar assim, não, tal carreira tem sucesso, tal carreira tem sucesso. Ou então, se eu gosto de exatas, eu vou fazer engenharia civil. Se eu gosto de biológica, eu vou fazer medicina. Então, assim, tem aquelas tradicionais aí que vem uma vida cursos, inteira. Né? Que a gente pode falar medicina, advocacia e engenharia civil, até uma odontologia, às vezes. Isso. Então, assim, se a pessoa não tem nenhum tipo de experiência antes, ela vai muito por esses caminhos tradicionais. Ou então pela carreira que o pai e a mãe sempre sonhou pro filho, né? Tem isso mesmo. E aí, depois que entra na faculdade, você fala assim, caraca, o curso era isso. Não tinha nem noção que eu ia ver isso daqui. E aí, quando você vai pro mercado de trabalho, ainda é uma realidade muito diferente do que você vê ali na faculdade. Demais. Então, assim, a prática e a teoria é muito diferente. Então, assim, quando a pessoa tem a oportunidade de trabalhar, ter, assim, pelo menos esse primeiro contato com as atividades, para depois escolher a graduação, ela tem a oportunidade de fazer uma escolha muito mais assertiva, né? Isso é tão real, porque eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu sei que a gente vai falar sobre meu ingresso na Mapa, não tô antecipando não, mas quando eu comecei na faculdade, logo depois eu entrei na Mapa, então foi bem no início, no meu segundo período da faculdade. E eu lembro que no primeiro período, até o início do segundo, eu ficava assim, gente, o que é esse negócio, meu Deus do céu, eu não entendi as coisas, né? Débito e crédito. Assim, nem tínhamos chegado aí muito nessa questão de débito e crédito, era muita... Como o curso é de humanas, tinha muita história História da contabilidade. Nossa, Eliseu meu Deus. Martins. Eu falava, meu Deus, o que é isso aqui e tal. Mas assim, depois que eu entrei na Mapa e comecei a trabalhar, nossa, de verdade, os professores falam assim, você é outra pessoa. Outra pessoa. Pra você ter uma ideia, no final do meu curso, no 7º ou no 8º período, quando a gente fazia
o tal do estágio, mas a gente fazia o estágio lá na faculdade, né? Uhum. Teve um professor que falou assim, não, você não precisa fazer nada no meu curso não, só quero que você ajude os demais. E aí eu ia pra faculdade e ficava ajudando os meninos. Monitor. Você tinha que fazer isso, tem que fazer aquilo, e ele, 10, pronto. E aí era assim que funcionava, entendeu? Então, Que bacana. essa discrepância entre o curso, né, ali, a teoria, e depois trabalhar, né, fazer a prática, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade com essa assimilação, porque deixa para entrar no mercado de trabalho lá na frente. Quando eu estiver no 6º ou 7º período terminando a faculdade, eu vou pro mercado de trabalho. Na contabilidade, eu vejo isso como um erro, assim, posso usar dessa palavra, porque é bem diferente. Então, eu acho que não só na contabilidade, assim, eu comecei, na verdade, fazendo engenharia de alimentos, para depois ir fazer designer e fazer marketing. É bem diferente. É bem diferente, assim, se eu tivesse tido, às vezes, contato com a engenharia mais no começo do curso, talvez eu não teria gastado tanto tempo ali na faculdade pra descobrir que eu não gostava. Que eu acho que é válido não só para contabilidade, mas para todos os cursos, assim, quanto antes você puder começar a trabalhar na área, fazer na prática, você entende melhor o que é a profissão. Sim, verdade. E hoje, no trainee da Mapa, pode entrar sem estar fazendo faculdade ou é obrigatório estar cursando? Ele pode estar começando. Então, desde o primeiro período ali, a gente já contrata o trainee. Desde o meu tempo já era assim, né? Uhum. Desde o meu tempo já era obrigatório estar fazendo. Pelo menos tá cursando, né? Uhum. Pelo menos tinha que estar cursando. Na minha época era muito só contabilidade. Eu acho que hoje entra administração também, né? Quem tá cursando administração acho que pode entrar, né? Depende da área que ele for atuar, pode ser. Mas para quem vai atuar com contabilidade mesmo, ele precisa estar cursando na contabilidade. Em alguns casos, a gente também já contratou a pessoa que ela vai começar daqui 1 mês, 2, mas assim, já tá ali engatilhado para iniciar. Legal. E voltando para sua história, depois que você entrou na Mapa, conta aí os primeiros desafios. Bom, eu entrei na Mapa dia 4 de outubro de 2010, né? Eu não entrei na área de contabilidade, né? Eu entrei na área de auditoria. O convite surgiu, o Marlon, um dia eu ficava, ele brinca com essa história, sabe? Ele brinca com essa história, ele fala, todo dia você me pedia emprego, todo dia eu chegava lá e ele me abordava no carro, cadê meu serviço, cadê meu emprego e tal. Eu fiz algumas vezes, tá? Mas não é do tanto que ele falou, não. Ele só dá uma ênfase. E aí teve um dia que ele falou assim, surgiu uma oportunidade. E eu lembro até hoje que ele falou assim, olha, é uma oportunidade de freelancer. Só que eu não sabia nem o que era freelancer, não sabia o que significava isso. Eu falei, não, eu quero. Aí, corajoso, né? Não sabe nem o que é, eu topo. Exatamente. E aí ele falou, não, então vai lá na Mapa, tal dia, tal horário e tal. Pra você ter uma conversa com o Manuel, que é um outro sócio da Mapa. E aí, a Mapa, quando eu entrei, né, até no momento da entrevista, você tinha que ir de terno e gravata. Era... Antigamente fazia parte do dress code. O dress code era assim. Cara, isso é tão diferente de hoje, né? Que parece que faz 1000 anos já. Bem diferente. Mas assim, quando eu entrei, ainda tava bem próximo disso. Tava bem próximo disso. Você entrou em 2013, não precisava, né? Foi 15. Não precisava 15? Do terno, mas a gravata, a camisa você entrou em 2015? Foi. Você entrou a camisa de manga longa, elas entraram no final de 2014 e início de 2015. Mas ainda tinha manga longa, era bem formalzão. É importante lembrar que hoje em dia não tem isso. Não é obrigatório usar terno e gravata. E aí tá eu lá, né, esperando lá na porta da Mapa, tal, fui conversar com o Manuel, e o Manuel, não, é um projeto que a gente vendeu e tal, a gente tinha um cliente muito grande aqui em Goiânia, que chamava Brookfield, que era o grupo MB Engenharia, e a Brookfield comprou, que é uma multinacional canadense, né, ela comprou 3 grandes empresas no Brasil, uma no Rio, em São Paulo, e uma em Goiás, em Goiânia, que era a MB Engenharia, que já era cliente da Mapa. Até hoje, né? Acho que é o cliente mais antigo que a gente tem. A MB porque hoje eles mudaram o nome, né? Hoje é Tegra, né? No mercado eles chamam de Tegra, não é de Brookfield. E aí nessa época, assim, eles demandaram bastante a Mapa para um trabalho específico, e a gente estava contratando muitas pessoas, e o Mano falou, olha, é um trabalho mais ou menos de 6 meses, mas se você for bem, a gente pode te absorver, né? Aí eu assustei, né? Porque aí depois eu fui entender que era freelancer. Falei, tem início, meio... Nem sabia o que eu não sabia o que era. Ele topou. Aí eu falei, tem início, meio e fim. Mas eu fiquei calado, eu não falei nada. Topo, né? E aí eu falei, não, tranquilo, tudo bem. Fui embora pra casa. E aí, meio que querendo assimilar aquilo lá, depois o Marlon me chamou mais um dia. Não, vem aqui de novo que a gente quer conversar com você. Falei, preciso de terno e gravata? Ele, não, pode vir só de roupa social, tá ótimo. Terno e gravata não precisa, só gravata. Não. Não, gravata ele disse que não também. Que bom. E aí fui lá de roupa social e tal, cheguei, sentei, e aí, não, a gente mudou o plano aqui.
conversei aqui internamente, a gente tá precisando de uma pessoa aqui na área da auditoria, e aí, por enquanto, você não vai fazer esse trabalho de freelancer. E eu fiquei feliz e chateado ao mesmo tempo. Por quê? Eu tinha 18 anos. 19 anos, tinha acabado de completar 19 anos. Quando eu sentei na mesa com o Manuel falou assim, ó, cara, você já viajou de avião? Eu falei, nunca. Você vai viajar de avião? Eu falei, caraca, viajar de avião, que loucura. Você já ficou em hotel de frente pra praia? Eu falei, nunca nem fui na praia. Você vai ficar no hotel de frente pra praia. Nossa, o Manuel sempre sabe vender, né? Eu falei, uai. Falei, caramba, que serviço bom é esse, né? Cheguei, ajeitei na cadeira, falei, ó, legal esse serviço aqui, né? Viajar de avião, ficar no hotel, tudo por conta, ele você não precisa pagar nada. Falei, nossa, esse serviço eu quero, né? Falei, beleza, fui embora pra casa desse jeito, né? Tem tempo, início, meio e fim, mas pelo menos, né, a gente vai passar bem. Aí o Marlon me chama, depois de uma semana mais ou menos, não, você não vai, por enquanto você não vai nesse trabalho não, você vai ficar aqui em Goiânia. Eu falei, nossa, eu fiquei meio assim, né? Falei, nossa, que coisa, eu ia pro Rio de Janeiro, né, conhecer a praia e tal, tudo mais. E aí eu falei, tudo bem. E aí eu ingressei, né, na área da auditoria, comecei em 4 de outubro de 2010. Meu primeiro cliente foi a Sevel, que era a Cecília Veículos, né? Ela fechou em Goiânia, que inclusive foi o primeiro cliente do Marlon também, quando ele entrou, em 2002. Depois ele me confidencializou isso. É engraçado, né? As coisas... Coincidência. Meio coincidência. E aí entrei na Mapa desse jeito, comecei na área lá de auditoria e tudo, não sabia nada. Nossa, minha primeira semana de trabalho, meu Deus do céu. E os meninos botavam uma pressão, né? Você tem que fazer, você tem que entregar, cadê o trabalho e tal? Vai chegar sexta-feira, o Rodney vai vir. O Rodney ia no trabalho às vezes na quinta e na sexta para fazer a revisão. Você viveu um pouco disso, né? Na auditoria, e eu ficava doido lá com as coisas, porque não sabia nada. Os meninos chamavam de pica-pau, né? No início, que eu não sabia coisa nenhuma. E aí foi isso, entrei desse jeito, Joana. É interessante, assim, porque o Kelvin, ele passou por um processo diferente da maioria, né? Nesse quesito, assim, de ingresso na empresa. E geralmente as pessoas passam ali naquele processo de ver a divulgação de uma vaga, montar um currículo, se inscrever numa página de carreira. Na minha época não tinha isso, não. Aí depois tem a entrevista com o RH, a entrevista com o gerente da área. E, assim, são etapas, assim, no formato tradicional que a gente também não recebe esse preparo. Então, assim, a pessoa que tá ali no primeiro, segundo ano de faculdade, ou até antes mesmo, quando ela quer ingressar no mercado de trabalho, ela fica muito perdida nesse sentido, porque a gente não é preparado para isso. Então, assim, como que monta um currículo? A pessoa fica assim, o que eu coloco aqui, o que eu não coloco? E aí tem gente que coloca muita coisa que nem precisa, ou é aquilo que realmente precisa, deixa de colocar. Então, assim, são informações que a pessoa fica muito perdida nesse momento, né? Depois, sei lá, depois de 5, 6 anos de mercado de trabalho, as pessoas já estão mais habituadas, né? A como fazer uma entrevista de emprego, como montar um currículo, mas nesse começo é algo que dá até assunto para um próximo podcast, né? Eu cheguei a fazer duas etapas na verdade, a entrevista com o Manuel foi a terceira etapa, né? Eu acabei pulando. Primeiro eu fui porque a Mapa antes era dividida de endereços, né? Existia a área de auditoria e a parte jurídica, que hoje é o ELA, ficava no Brooks Towers? Não, Brooks Towers não, esse aqui que tem uma na 136. Na 136. Eu esqueci o nome daquele prédio ali, um prédio famoso. Na 136, não, na Jamel, que é o Brookfield. O Brooks Towers é na Jamel, não tinha, é outro prédio, É o que fica... Quando você entrou era lá, né? Era lá. O antigo Vila Mix, eu não sei tinha uma boate embaixo, assim, eu esqueci o nome daquele prédio ali. E a área da auditoria ficava ali, e a parte da contabilidade DP ficava logo ali atrás, que era uma casa, né? A famosa casinha. Que era alugada, e aí ficava ali a parte de contabilidade DP. E eu fui fazer a entrevista lá. Na época a pessoa do RH era a Aline, uma menina alta, né? Depois de uns anos eu vi ela na rua, acho que ela não me reconheceu não, porque são tantas pessoas, né, que o RH entrevista, não dá pra lembrar. E eu fiz entrevista com ela e nesse dia eu fiz uma prova também, uma prova técnica. Algumas coisas eu não sabia nem o que era, né? Igual tava escrito lá, o que é LALUR? Eu olhei e falei assim, LALUR? Lula? Nunca nem vi falar. O que é LALUR? O que é isso, LALUR? Nunca nem vi falar nisso, né? E aí fiquei sem responder. Mas o que é LALUR? LALUR é um... Da contabilidade? É de parte tributária, né? As empresas que são tributadas pelo lucro real, é o livro de apuração do lucro real, entendeu? Tá. Aí elas têm que preencher esse livro lá. É o cálculo do imposto. É o livro que calcula o imposto. E aí eu não tinha nem noção do que era isso e tal. Aí com o resultado da minha prova, que o Marlon falou pro pessoal, olha, a gente precisa de alguém aqui na auditoria em Goiânia,
E olha a prova dele, saiu bem, né? Depois ele me falou que esse foi o argumento que ele usou, porque eles precisavam de alguém em Goiânia também. E tava nessa loucura de contratar muitas pessoas, porque o projeto era muito grande. Eu entrei em outubro, depois de quase 2 meses, eu fui para esse projeto, em dezembro de 2010. E assim, só no Rio de Janeiro, eram 17 pessoas da MAPA que tinha. Brasília tinha umas 20 pessoas, né? São Paulo tinha 20, 30 pessoas da MAPA trabalhando. Então, assim, era uma demanda muito grande de contratação, né? Mas eu ainda passei por esses 3 processos. Fiz uma entrevista com o RH, uma prova técnica e uma entrevista com o sócio. Não sei se ainda é só isso. Acho que é só isso até hoje. A prova técnica a gente quase não faz mais. Mas tinha um que era dinâmicas de grupo. Lembra? Eu não sei se tem mais no processo de trainee. Não. Mas antigamente eu cheguei a fazer dinâmica de grupo, mas para escolher candidatos. Aí a gente ia para um hotel e aí fazia lá um dia todo, aí tinha muita coisa. Então essa parte era mais difícil do processo de entrar numa empresa de auditoria, né? Que era o que era vendido para mim na época. Uma empresa de auditoria, porque era dinâmica de grupo, tinha uma etapa lá que você tinha que provar por que você era melhor que o outro candidato cara a cara, entendeu? Era um negócio bem, bem difícil de você passar. Milene, você acha que o processo seletivo hoje em dia ele tá mais humano e mais a favor do candidato também? A gente busca hoje muito humanizar o processo. Nessas dinâmicas, eu cheguei a entrar por elas também. Foi? E assim, era meio constrangedor. E acaba que a gente foi vendo que tinha muitas coisas que a gente não conseguia absorver do candidato por o processo deixar ele reprimido, nervoso, com vergonha. E a gente acabava perdendo pessoas boas por causa disso. A dinâmica era bem esse negócio de, tipo assim, você precisa se vender, precisa mostrar que você é melhor. Tinha algumas etapas, sabe? Mas isso era muito comum no mercado de trabalho, muito comum. E assim, acabava se saindo melhor quem era mais inibido, quem tinha melhor comunicação. Quem já estava acostumado com essa dinâmica. E esse não era as principais competências que a gente estava buscando no candidato. A gente viu que não fazia tanto sentido. Então, hoje, a gente busca deixar o candidato mais à vontade, deixar ele mais tranquilo, mostrar para ele que não precisa daquele medo, que geralmente tem, né? Sempre antes de uma entrevista de emprego, tem aquele estigma, assim, nossa, entrevista de emprego, dá até um frio na barriga quando alguém te fala isso, né? Se chegar na sala, tiver umas 3 pessoas, então, pra te falar, você fica até tremendo. Então, assim, a gente busca acabar com isso e deixar com que a pessoa se sinta à vontade. E com isso, a gente consegue extrair o melhor do candidato, né? Ele ficar tranquilo pra contar sobre a história dele, sobre a experiência de vida, sobre o que ele busca ali naquela empresa. Porque hoje, o que a gente busca principalmente? Pessoas que tenham um fit cultural com a empresa. Então, assim, o jeito de ser do candidato tem alinhamento com o jeito de ser da empresa e os propósitos, eles se convergem. Então, assim, e pra gente extrair isso daí da pessoa, quanto mais tranquila ela tiver, melhor vai ser, mais vai fluir, né? Então, com essas dinâmicas aí, fica difícil extrair essas informações. Você está falando aqui, eu me lembrei na minha primeira entrevista de emprego para o estágio, a entrevistadora, ela me ligou e falou assim, Joana, você pode vir aqui pra gente bater um papo, pra gente conversar? Aí eu falei, tá, vou lá pra gente conversar. E eu fui achando que ia ser uma conversa. Aí ela me perguntou um monte de coisa, né, uma entrevista normal, só que ela não tinha usado a palavra entrevista. E aí, quando chegou no final, eu falei pra ela, tá, e que dia vai ser a entrevista, então? Ela hoje. Ela, uai, você já fez a entrevista? Uai, isso foi entrevista? Eu não tava nem nervosa, nem percebi. Essa é a entrevista perfeita, né? Onde o candidato nem percebe que tá sendo entrevistado. Achei que era só uma conversa mesmo. E a ideia, sempre quando eu tô conversando com o candidato, eu sempre uso esse termo também, que é um bate-papo. Até porque não é só eu que tô ali pra avaliar o candidato, pra entrevistar, eu quero conhecê-lo. E ele também quer conhecer a empresa. É uma troca, porque né? é uma troca. Então, a ideia, realmente, é realmente ter uma conversa. Porque tanto ele precisa conhecer onde ele vai entrar, qual que é o desafio que ele vai ter ali, quanto eu também quero entender quem tá entrando aqui na empresa. Então, assim, quando não tem esse nervosismo, esse medo, a conversa flui e é muito bacana. Tem 14 anos, né?
Você tá na 14 Mapa. anos. Como que foi, assim? Você falou muito do início, Uhum. mas como que foi essa virada para você sair da auditoria, ir para contabilidade, sair de colaborador para se tornar sócio? O que que você fez aí nesse processo para ter essa alavancagem? Ixi, a história é grande, viu, Joana? Eu fui convidado para ser sócio em outubro de 2019. E a sociedade começou em abril de 2020. Então, Tinha 9 anos já de empresa. até me tornar sócio, praticamente 10, né? Uhum. Praticamente 10 anos ali. Então, eu passei basicamente 10 anos trabalhando em processos de auditoria para só depois mergulhar de fato em processo de contabilidade. Porque, assim, embora na auditoria a minha especialidade era auditoria contábil, que auditava mesmo contabilidade, a parte da contabilidade, e auditoria tributária federal, quando você sai, obrigado, quando você sai de processo de auditoria para processo de contabilidade, muda bastante, né? Porque uma coisa é você avaliar quem fez, uma coisa é você revisar algo que já está pronto, e outra coisa é você fazer, né? Para alguém te revisar. Igual hoje, no escritório, lá em Anápolis, nós somos auditados em alguns clientes. Então eu mudei de lado. Ao invés de ser a pessoa que vai para revisar, eu sou a pessoa que faz para alguém revisar, E entendeu? como que é estar desse outro lado? No início, assim, como eu tive praticamente minha carreira montada em auditoria, eu não tive tantas dificuldades, mas você entende melhor o processo, né? Igual, por exemplo, os clientes, às vezes, que já sabia disso, que me procuravam, falavam assim, Kelvin, eu quero que você participe, inclusive, do momento da contratação da empresa de auditoria. Eu quero que você avalie a empresa, eu quero que você avalie o que eles vão fazer, se de fato o que eu vou contratar é o que eu quero, é o que eu espero, entendeu? Então, assim, eu não tive muitas dificuldades por conta disso, sabe? Mas é diferente, né? É diferente você ficar com aquela expectativa assim, e aí, será que ele vai avaliar bem? Será que vai? Será que vai ter ponto? Será que não vai ter ponto? Né? A gente acaba ficando com essa expectativa, né? Mas respondendo a sua pergunta, poxa, foram 10 anos de muita experiência, né? E uma coisa que as pessoas precisam entender numa carreira, né? Já não se fala, o nome já não é à toa, né? É uma carreira, então isso vai demandar algumas coisas no meio desse processo. E a principal delas que eu posso citar é paciência. Tempo, né? A gente não. É impossível você construir uma carreira da noite pro dia, assim, né? A Milene falou uma carreira de sucesso, eu fico meio assim, saber se é sucesso, se não é, porque não sei, né? Pode ser que sim, né? Uma carreira de sucesso, você entra numa empresa igual eu não tinha experiência, não tinha nada, trainee, tive a oportunidade de ser sócio e tal. Mas não acontece assim num estralar de dedos, entendeu? A pessoa tem que ter paciência, resiliência, entendeu? Entendendo momentos, né? Teve situações que eu tive que entender o momento da empresa. Eu lembro que em 2015, 2016, quando a gente teve aquele problema econômico-político no Brasil, que a gente passou por uma crise financeira, né? Eu tomei a frente de vários trabalhos na empresa e pensei assim, agora eu vou receber uma promoção, né? Estou preparado para uma promoção. A gente faz devolutivas, né? Naquela época, hoje está trimestral. Semestral. Voltou a ser semestral. Naquele tempo a gente tinha assim, semestralmente a gente sentava com sócios e avaliava o seu trabalho e tal. E eu fui todo preparado, né, para receber uma promoção. Falei, nossa, peguei a frente desse trabalho, deu tudo certo, o trabalho foi sucesso, não sei o que e tal. E sentei na mesa, ouvi, tal, né? Conversamos e, ok, que é isso mesmo. E aí eu fiquei com aquela expectativa, né? Obrigada, parabéns. Obrigado pelo seu trabalho e tal. Foi a única vez na minha carreira, em 14 anos, que acabou minha devolutiva e eu falei, não, eu quero um momento aqui pra gente conversar sobre uma questão. E aí, inclusive, chamei o Marlon, porque a gente era muito próximo, mas também sou próximo de todos os sócios, era, na época, um colaborador também próximo de todos, e falei pra ele, cara, queria entender por que eu não recebi uma promoção, né? Por que não recebi essa promoção? Ele falou, olha, não foi por questões técnicas, não foi por questão sua, é porque questão de caixa mesmo da empresa. A gente tá com uma inadimplência muito alta, o país tá vivendo uma crise financeira, e naquele momento eu soube entender, né?
que de fato eu tinha feito um bom trabalho, tinha executado, porque na auditoria a gente tem muito assim, né? Projetos. Então você vai, desenvolve um projeto, volta. A contabilidade ela é mais recorrente, você atende um cliente ali de forma recorrente e tal. Na auditoria é um pouquinho diferente. Então eu tive também que ter paciência para entender que aquele momento não era o apropriado. Então, às vezes, o colaborador tem que ter essa sensibilidade, né? De, poxa, eu merecia mais, né? Esse momento não era o momento apropriado para a empresa. Foi o único momento também que aconteceu comigo, né? Nos outros, sempre fluía assim. Mas paciência, o colaborador precisa ter um pouco de paciência, né? Porque é um crescimento. Uma árvore não cresce do dia pra noite. Você planta ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E muita gente, assim, no seu lugar, entenderia como, não fui reconhecido, gerou uma frustração, vou procurar algo em outro lugar. Exatamente. E aí, isso faz com que as pessoas ficam sempre ali, pulando de galho em galho e não tem esse crescimento, né? Você até citou assim, não sei se eu considero sucesso ou não. É lógico que, assim, tem muitas definições para sucesso, mas eu sempre enxergo sucesso quando uma oportunidade que você espera te encontra preparado para ela, você consegue aproveitá-la. Legal. Então, assim, quando que a oportunidade vai aparecer? Eu não sei, mas aqui eu vou me preparando. Uma hora ela vai aparecer. Se eu tiver mais preparado, eu vou conseguir aproveitar essa oportunidade. O ruim é ela aparecer e eu não tiver nem mais ou menos preparado no caminho da preparação. Acho que 100% preparado você nunca vai estar. Até porque verdade. É a prática, é depois de assumir mesmo que você vai conseguir... Esse é o desafio, né? Sim, sim. Então, quanto mais você se prepara e aguarda, maior a chance de ter sucesso aí na sua carreira. Mas, assim, quem não tem realmente essa paciência, essa sabedoria de ter a visão a longo prazo, dificilmente ele vai ter sucesso na carreira. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 4 para 5 anos de empresa, numa devolutiva, um sócio falou assim pra mim, olha, você vai começar sua carreira com 7, 8 anos. E eu pensei assim, meu Deus... Eu tenho 5. Eu vou começar daqui 2 anos. Mas o que ele quis me dizer é o seguinte. Você vai enxergar a sua carreira como, de fato, uma carreira consolidada. Tem mais sabedoria, né? Com mais maturidade quando você completar de 7 a 8 anos. E de verdade, quando eu tinha, assim, 7, 8 anos de empresa, de carreira e tal, eu me via, assim, falei, poxa, agora eu tenho uma visão melhor de mercado, da profissão, de quem eu sou, de quem eu posso ajudar. Por quê? Foi exatamente no tempo que surgiu algo novo na parte de obrigações acessórias no governo e eu fui colocado num projeto. Tem um sócio da MAPA que é muito engraçado, né, que é o Manuel. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Muito, muito. Eu gosto muito de trabalhar com o Manuel. Teve uma época da minha carreira, uns 5 anos que eu trabalhei só com o Manuel. E um dia ele me ligou e falou assim, quero que você venha aqui na MAPA sábado. Vou colocar você num projeto. Falei, beleza, vou lá. Aí eu lembro que ele falou, não, pode chegar aqui umas 11 horas da manhã. E eu falei, beleza. Cheguei lá na MAPA, ele falou assim, segunda-feira, você tem uma passagem comprada pro Rio de Janeiro e nós vamos começar um projeto lá. Então a viagem pro Rio de Janeiro veio, ela chegou uma hora. Não, ela chegou em dezembro de 2010, tá? Isso foi rápido, então. Foi rápido. Isso foi em 2015. E ele falou pra mim, olha, nós vendemos lá um contrato que você vai ajudar o cliente a entregar a SF. E eu falei, poxa vida, a SF saiu há 2 meses, ninguém sabe nada sobre isso. Aí falou, o seguinte, eu comprei um curso. Você vai começar a fazer ele agora? Que só tem o áudio. Aí na ligação ele falou pra mim, passa numa papelaria e compra um pendrive. Nossa, isso parece tão antigo. 72 gigas, eu acho. Pelo menos foi pendrive, não foi CD. Ele falou, compra um pendrive. Como fazer os Tinha que ser muitos gigas. Aí eu passei numa loja, comprei e tal. Ele falou, eu comprei um curso e eu vou salvar esse curso pra você no pendrive. Não era vídeo, era áudio. O cara explicando tudo sobre SF. Você vai ouvir esse negócio no final de semana e pegar o avião segunda-feira e você vai. Eu não aprendo nada. Botou só pra escutar uma coisa. Falei, ok, beleza. Peguei esse curso lá e tal, ouvi esse negócio no final de semana e fui. Ficamos 3 meses lá e entregamos a obrigação acessória do cliente. Então, assim, tinha muito esses desafios, entendeu? E aí, o que aconteceu? Isso foi, assim, uma virada de chave muito grande pra mim, profissionalmente e pessoalmente. Porque eu me tornei referência. As pessoas que iam entregar SF, todas elas falavam comigo. A partir desse dia, desse momento que a gente entregou essa obrigação acessória nesse cliente,
começou a surgir vários outros clientes. E aí os clientes falam, aí o Manuel já falava assim, ó, conversa com o Kelvin. Ou recebi ligação quase todo dia sobre a SF. Cliente, colaborador, gente da Mapa, me fala como é que faz isso, qual que é o registro, como é que resolve, empresa do lucro presumido, como é que entrega, empresa do lucro real. E aí eu cresci com isso, entendeu? E aí eu acabei me desenvolvendo, e aí nesse momento, eu tinha quase 6 anos de empresa, eu falei, cara, hoje eu me tornei uma referência na empresa nesse assunto, pelo menos, né? Então, isso é bom, né? Às vezes você olha assim, caramba, um desafio, meu Deus do céu, vou chegar lá, não sei nada, se o cliente me perguntar o que eu vou responder, né? Então tem todo esse jogo de cintura, é igual na contabilidade também. Às vezes o cliente liga e fala assim, me fala esse negócio aqui, como é que resolve? Você não sabe. Então você tem que ter um jogo de cintura para falar para ele, olha, eu tô só resolvendo um problema aqui, né? Na sequência eu já te respondo, resolvendo problema é nada, você vai pesquisar uma coisa e tal, porque ninguém sabe tudo, né? Uhum. Então, é isso. Um ponto interessante aqui nessa fala do Kelvin, que eu tava aqui refletindo, é a forma de enxergar os problemas que surgem à nossa frente, né? Uhum. E isso faz com que a pessoa diferencie na carreira dela. Ele citou esse exemplo aí na época que onde o Manuel ligou pra ele num sábado de manhã e pediu pra ele ir na empresa, falou assim, você vai viajar segunda-feira e você tem que aprender um assunto que você nem sabe. Muita gente no lugar do Kelvin faria o quê? Cara, o cara me ligou sábado de manhã. Não, pra eu fazer uma coisa que eu nem sei. Cadê meu líder pra me ensinar isso? Que eu que vou ter que me virar? Vou não. E aí vai reclamar, vai falar que Às vezes tá pode até errado, sair que é também da injusto, empresa. vai sair, não quero esse tipo de problema pra minha vida. E aí, o Kelvin teve uma visão diferente diante daquela situação e isso fez com que ele crescesse, com que ele se tornasse referência no assunto. Uhum. Então, assim, essa forma de enxergar os desafios que aparecem à nossa frente definem como que você vai ter o seu futuro profissional. Então, assim, eu vejo que a maioria das pessoas, diante de uma situação dessa, não topariam, ou reclamariam, ou faria de qualquer jeito, ou tipo, cara, cadê o meu líder pra me ensinar? E ficaria questionando, reclamando, só que também a maioria das pessoas não estão numa posição de destaque igual o Kelvin tá hoje, ou não são referência no assunto igual ele se tornou naquela época diante dessa situação. Uhum. Então, assim, a forma com que você se posiciona diante dos problemas faz com que você tenha sucesso ou não. Sim. Isso vale, inclusive, pro pessoal que tá aí começando a carreira agora, que Com fica com certeza. Sim, medo com de certeza. ir na entrevista, porque você não sabe o que você vai esperar ali naquele primeiro emprego, né? Não sabe como é que vai ser, mas vai, muda a mentalidade, vai, que no caminho você vai aprendendo. Sim. E assim, uma coisa que a gente precisa também destacar, né, para o pessoal que tá começando, essa nova geração, que os desafios, eles são propostos, mas pra gente vencer desafio, né? E não é fácil a gente fazer essas coisas. A vida não é fácil, né? Então, assim, eu vou ter que me dedicar, vou ter que me dispor, né? O que a Milene falou ali, às vezes, que alguém pode olhar e falar assim, cadê meu líder pra me ajudar? Cadê aquela pessoa pra me auxiliar? Se ter isso é importante, muito importante, é muito bom. Todo mundo aqui que entra na Mapa tem ali um supervisor, gerente, né? Um gerente que tá ali acima dele, que tá ali para ajudar, auxiliar, tirar as dúvidas, enfim, tem tudo ali. O Gente Cultura criou até uma pessoa, uma figura de padrinho, né? Que te mostra toda a empresa e faz como é que funciona. Isso é excelente. Mas na sua carreira, pode ser que em algum momento você tenha um desafio como esse. E aí, é nesse tipo de situação que gera oportunidades também, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, eu até fiz essa pergunta para o Diego, que é o CEO da Trinos, quando ele fez uma palestra pra gente, acho que na época da pandemia. Eu lembro. Né? Eu perguntei para ele se nas crises se ele acredita que nas crises que gera oportunidade. Ele disse que sim, mas ele falou, olha, às vezes não precisa chegar uma crise para você enxergar uma oportunidade, mas toda crise nasce oportunidades. Então, às vezes ali você olha e fala assim, nossa, é um momento crítico aqui para mim, eu preciso tomar uma decisão se eu vou, se eu não vou, se eu aceito ou se eu não aceito. Na minha situação não era muito assim, não. A passagem tá compra, você já tem que ir. Né? Tinha a opção de continuar e assumir o desafio de ir embora, ou virar né? e falar assim, não, Manuel, não quero, obrigado, não quero. E aí ele poderia falar assim, cara, já que você não quer, então você tá fora. Como é que você vai ficar aqui na empresa, né? Ele é o dono, ele poderia ter feito isso. Não sei se ele faria, né? Mas ele poderia fazer. E aí, nesse momento que você tem que
olhar e falar assim, cara, se eu quero ter um crescimento de carreira, se eu quero ter uma posição de destaque, eu tenho que aceitar desafios. Não tem outro caminho, né? A Milene até conversou comigo no pré aqui, né, do podcast. Olha, que a sua carreira foi toda construída em auditoria. A gente está falando de uma carreira também de contabilidade. Vamos trazer alguns cases e tudo. Não quero me prender só à questão da auditoria aqui, mas é lógico que a carreira da auditoria, ela tem mais isso, essas questões, né? Porque como é que eu posso falar uma palavra? Não é vulnerável, mas assim, é muito surpreendente. Incerto, né? É muito surpreendente, porque o sócio que tá ali fazendo a venda na frente da frente do comercial, ele pode vender um projeto e o cara fala assim, ó, mas eu preciso para amanhã, como é que eu vou fazer? Né? Eu preciso para semana que vem. E aí ele tem que buscar dentro do time dele pessoas que ele sabe que vai topar e que, no mínimo, ele vai conseguir desenvolver aquele trabalho, né? E às vezes esse tipo de projeto, ele tem tempo. Então, nós ficamos lá 3 meses desenvolvendo esse trabalho. Não foi um dia, não foi uma semana, né? Então, você tem um certo tempo para correr atrás, buscar e tudo. Mas o que eu queria passar, assim, nessa questão de carreira é que vão existir desafios, né? A questão é, eu vou aceitar o desafio ou não? E eu vou precisar me dedicar. Não tem como, igual ele me passou um curso por áudio, não tinha vídeo. E aí, eu não fiquei só naquilo, eu fui no YouTube, eu fui nas legislações, no que estava escrito no texto. Eu lembro que nessa época eu não era casado, e ele falou assim, olha, você vai ter que passar o final de semana. Então você vai numa segunda, e você só volta na sexta-feira da outra semana. Ficar 15 dias. 15 dias. Então, o final de semana que eu ficava lá, eu ficava estudando, eu ia buscar as coisas e tal. Teve uma hora ou outra que um sócio morava lá, né, nessa época. Tinha um sócio lá no Rio de Janeiro, e ele falou, olha, vamos ali conhecer tal lugar e tal. Aí ele me levava, mas a maior parte do tempo eu ficava lendo os negócios, estudando, porque o cliente é cliente, né? Ele tá pagando, então eu falei assim, ó, eu quero saber, me responde, né? Me fala. E aí ficava estudando. Então, tem que existir uma dedicação, né? Se você ficar esperando só assim, eu tô esperando aqui alguém me falar, tô esperando aqui alguém me ensinar. Pode ser que alguém tá ali do seu lado e vai te ensinar mesmo. Mas isso não é a sua única fonte. Você precisa também correr atrás. Que é o protagonismo da carreira, né? Então, assim, quando a pessoa entende, olha, eu sou o protagonista da minha carreira, ela vai atrás, ela se dedica, ela não espera que o líder vai explicar tudo pra ela, que a demanda vai vir mastigadinha, explicando como que é pra ela fazer, que o feedback vem, tipo, sempre certinho, o líder chamando a pessoa pra ter um feedback. Quando a pessoa, ela assume, ela entende que o protagonista da carreira dela é ela vai atrás de estudar, ela vai atrás de feedback, ela vai atrás de conversar, de resolver problema. Ela se resolve, né? É lógico que ninguém faz carreira sozinha, a gente precisa de pessoas para estar de ferramentas, gente estaria apoiando, orientando, enfim. A gente sempre precisa desse apoio das pessoas que estão ao nosso lado. Mas quando você assume o protagonismo e entende a sua responsabilidade na sua carreira, com certeza você vai mais longe. Sim, Mas acho que é importante a gente falar também dessas ferramentas que a gente tem lá dentro da Mapa, né? Hoje a pessoa entra, ela não vai ter que aprender um curso de última hora e viajar daqui 2 dias para fazer um trabalho. Assim, a gente tem os planos de desenvolvimento individual, a gente tem as avaliações de desempenho, tem essa preocupação ali do líder em passar pro colaborador um treinamento, né? Os trainees, acho que eles, de cara, acho que tem umas 2 semanas de treinamento, 3, não é? Sim, o programa trainee, quando ele começa, ele fica uma semana em treinar. Todos eles em uma semana ali em treinamento com diversos profissionais da Mapa para passar esse conhecimento, independente da área, assim. Mas, independente também de ser o programa trainee ou não, o colaborador, quando entra, ele passa ali por o período de onboard, que a gente hoje tem como referência ali os primeiros 3 meses. Então, assim, que a gente considera que é o período de adaptação do colaborador. Então, no primeiro dia, ele vai receber um kit de boas-vindas, ele vai conhecer o escritório, ele vai ter a equipe dele ali recebendo ele, fazendo esse acolhimento, explicando. Tem o padrinho também. Tem o padrinho, que é a pessoa que vai fazer os direcionamentos, explicar onde fica isso, onde fica aquilo, como que ele entra ali no sistema tal, acompanhar ele na hora do almoço, enfim, fazer essa ambientação para o novo colaborador. Porque assim, quando você chega num ambiente novo, tem
milhões de informações, assim, que você não conhece. Então, assim, ter esse acompanhamento pra pessoa não ficar ali perdida, até ela se sentir realmente um integrante da equipe, leva tempo. Não é assim, a pessoa chegou hoje ela já sabe resolver tudo. Às vezes você não sabe nem É claro. onde liga ali, né, o Sim. computador direito. Ainda mais quando é o primeiro emprego da pessoa, é muita coisa que pra quem já tá ali há muito tempo é óbvia, pra quem tá chegando não tem nada de óbvio. Então, assim, esse período ali dos 3 primeiros meses é muito importante ter esse acompanhamento de toda a equipe. Então, do líder, do padrinho, do colega que vai estar ali do lado, enfim, é toda uma equipe. O Gente Cultura também tem a parte, né, de fazer o integrar, que são 2 dias para a pessoa conhecer a história da empresa, conhecer o portfólio de serviços da MAPA. Então, assim, tem toda uma programação para essa pessoa entender como que funciona a dinâmica da empresa. Então, ela tem uma trilha de onboard que ela faz dentro da nossa plataforma de engajamento. Depois, ao longo também da jornada dentro da MAPA, ela tem as avaliações de desempenho que acontecem a cada 6 meses, tem um PDI para ela se desenvolver, onde ela monta ali junto com o líder, né? Quais são as tarefas, né? Que ela coloca ali, quais as competências que ela tem que se desenvolver para atingir os objetivos. A gente tem nosso plano de carreira, onde a pessoa entende onde eu tô hoje, até onde eu posso chegar. Então, assim, a pessoa chega e fala assim, cara, o Kelvin entrou como trainee e virou sócio, mas assim, o que eu faço pra... Sai de assistente para analista, pelo menos. Então, assim, ela precisa ter essa orientação, né? E hoje a gente tem isso descrito ali no nosso plano de carreira para a pessoa entender onde ela precisa se desenvolver, o que ela precisa entregar para atingir os próximos passos, até um dia chegar como o Kelvin chegou, por exemplo, como sócio. É lógico que não é o objetivo de todo mundo se tornar um sócio da empresa. Tem gente que fala, olha, eu quero ser uma analista e eu quero ficar como analista. Outra pessoa fala, não, eu quero me tornar um gerente e eu quero ficar só até gerente. Certo, né? E tá tudo bem. Todos os cargos, todas as pessoas, elas são importantes dentro de uma organização. Sim, claro. Uma organização, ela não é feita só de sócios, ela não é feita só de analistas, ela não é feita só de trainees. Então, assim, todo mundo tem o seu papel dentro de uma organização. Verdade. 2 pontos que eu queria comentar aí. Eu vou antecipar aqui os 2 para depois vocês não deixarem esquecer, tá? Sobre o início que você comentou sobre uma questão da dificuldade, né? De o que eu faço, eu cheguei, né? E eu tava compartilhando com a Joana aqui antes da gente começar. E depois quero falar sobre a questão de você pensar a sua carreira, né? A questão de você, eu vou para essa empresa, que você usou aquele termo de galho em galho, né? Se eu esquecer esse segundo, vocês me lembram. Tá bom. Às vezes a gente pode... Vou falar de algumas coisas aqui, né? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, tal, que coisa, né? Era assim, né? As coisas foram mudando. Que bom que a gente evolui, né? As coisas vão crescendo igual. Eu tava compartilhando com vocês. Quando eu entrei na MAPA, eram 65 colaboradores. Hoje tem mais de 400. Então, as coisas vão... são quase 500 colaboradores. Então, assim, as coisas vão mudando, a gente vai melhorando, as coisas vão evoluindo. Mas quando eu entrei na MAPA, a gente não tinha essa questão de treinamento, por exemplo. Uma semana treinando e tal, né? Isso é importante. Então, eu já entrei pro campo de trabalho. Se vira. Né? Assim, tinha uma equipe, né? A primeira equipe que eu trabalhei, eu, Cairo, Augusto, Marlon e o Roger ia na final da semana para fazer a revisão de trabalho. E assim, eu segundo período da faculdade, tinha acabado de iniciar o segundo período, porque começou em agosto, né? Não, iniciando o terceiro período, perdão, iniciando o terceiro período, porque o terceiro período iniciou ali no início de agosto, eu entrei na MAPA em outubro. Mas sim, início de faculdade, sabia nada, né? Não tinha muita experiência, nunca tinha trabalhado com contabilidade. E os meus, não lembro se foi terceiro ou quarto trabalho assim, eu fui fazer um trabalho em Brasília, pro Manuel, né? Um serviço que o Manuel tinha vendido, de conciliação. Eu tava compartilhando isso com a Joana. Só que assim, eu não sabia o que era isso, né? Eu nunca nem tinha escutado esse termo, conciliação. O que é isso? O que se faz nisso, né? E no primeiro momento foi só eu e um outro rapaz, que ele já tinha um pouco mais de experiência, né? E foi um desastre, assim, né? Pra mim foi meu maior fracasso, assim, profissional. Porque eu fiz coisas erradas, assim, no sentido de trabalho mesmo, por não saber e tal. E tomei uma
uma chamada, né, do Manuel por conta disso. Então, assim, às vezes, isso foi ruim e foi bom também pra mim. E foi bom o que aconteceu no início. Por quê? Ruim porque você é chamado a atenção, você faz um negócio errado, né? E tem toda aquela questão de você falar assim, nossa, será que eu tô no caminho certo? Será que esse trem vai dar certo? Será que não? E tal. E o bom foi porque eu tava vivendo aquela ilusão, né? De, nossa, primeiro emprego, viajar de avião, fazer não sei o quê. Então eu tava com a cabeça em outro mundo, sabe? Não focado no trabalho. E o Manuel me chamou e falou, cara, você tem que focar no seu trabalho. Você tem que ser um cara mais focado, você tem que entender, né? Se você vai fazer um trabalho desse, procura saber. Se você não sabe, procura saber o que é, né? Procura a pessoa que está mais próxima de você. Tinha uma pessoa que era mais experiente, né? Você tinha que ter procurado entender com ela à noite, no hotel, aprender e tal. Então, assim, as coisas eram mais assim, sabe? De fazer mesmo, era mais na tora, sabe? A verdade é essa. E deu certo, né? Pra mim foi assim, uma virada de chave essa questão dessa chamada que ele me deu. Porque eu acordei, sabe? Eu falei, cara, eu tenho uma vida profissional, então tem que, né, acordar pra isso. Então isso foi, nessa parte foi ruim, mas foi uma virada de chave. A longo prazo foi bom, né? Excelente, né? Excelente. Então, desse momento pra frente, eu comecei uma crescente. É lógico que no início crescer pouquinho, né? Mas ao longo do tempo, uma crescente. Aí a gente tem essas avaliações semestrais. Aí eu lembro que, assim, 4 anos de empresa, a gente ia fazer avaliação, o Manuel entrava na sala, você teve um problema lá no início, um trabalho que você não conseguiu fazer. Aí os meninos falam assim, pô, Manuel, mas eu tenho 4 anos, cara, isso até hoje. A gente tem mais facilidade de lembrar desses pontos, né? Depois eles levavam na brincadeira, né? Depois eles já entravam na sala e falavam isso, mas era brincando, né? Mas a avaliação de desempenho era com todo mundo na sala? Era com todos os sócios. Ah, tá. Achei que era, tipo, público. Não. Era individual, mas todos os sócios, né? Porque hoje em dia ela é individual, é o líder mais o colaborador. Mas sempre foi, porque na auditoria a gente trabalhava com... São vários líderes, né? Vários porque cada sócios, líder né? lidera um projeto, chega no final do semestre e tem, tipo, cada um 5 tem líderes. Cada um tem uma visão. O Kelvin, comigo ele foi assim, assim, assado. Aí o outro fala assim, não, comigo ele foi assim, assim, assado. Que então... na contabilidade é o gerente mais o colaborador. O gerente faz com o supervisor e o supervisor faz com o assistente ou com o auxiliar. E nessa época, você já imaginava que você poderia se tornar sócio? Não, mas eu queria. Não sei como que é pra chegar lá, mas eu quero. Mas eu queria. Eu já queria, assim, a gente, depois que eu entrei, entendi a carreira, né, todos que trabalhavam comigo, o sonho era se tornar sócio, né. Naquela época ainda era divulgada a parte negra do plano de carreira, porque era assim, né, trainee era um azulzinho bem clarinho, aí depois vinha o assistente, que era um azul mais forte, aí o encarregado, né, o plano era assim, aí já era um azul mais escuro, o gerente era bem azul e o sócio era preto, o plano de carreira, entendeu? Então todo mundo tinha esse sonho, nossa, um dia eu quero chegar aqui pelo menos nesse primeiro degrau aqui desse preto, né, que era o sócio, assim, era uma tabelinha de cores, né, que fazia uma paleta de cores. Mas todo mundo tinha esse sonho, assim, a gente tinha o sonho, mas chegar lá, a gente tinha, assim, não era... Acho que acontece com todo mundo, não tem como você ter uma clareza, por mais que hoje o Gente de Cultura tenha, assim, descrito cada função que você precisa ter, mas, cara, você sabe que uma coisa é o que tá escrito ali, uma teoria, e outra coisa é que vai acontecer comigo, né, e precisa gerar oportunidade também, por isso que um dos valores da MAPA é a geração de oportunidade, né. Outro dia lá no escritório de Anápolis, alguém me perguntou assim, quem é o sócio que entrou igual você, trainee assim, e tornou sócio? Eu fiquei assim na minha cabeça, falei, cara, quase todo mundo. Acho que só o Márcio, o Rodney e o Carlão. Que não, os outros todos foram. O resto, todos foram. Inclusive a Milene também entrou como trainee, né? Sim, a Milene entrou como trainee 8 anos e meio atrás. Também já tem muito tempo de estrada. Sim. E complementando essa sua pergunta, falando sobre aquela questão que eu tava querendo dizer sobre carreira, né? Todo mundo tinha essa vontade. Atrelado àquilo que eu falei também sobre paciência, né? A pessoa precisa ter uma certa paciência, porque se você vai de forma perene, andando, caminhando, e você sabe que você tá crescendo, uma hora vai acontecer. É inevitável, né? Não tem jeito. Uma hora vai chegar uma oportunidade. Se você quer aquilo, trabalha para aquilo, a empresa
Você sabe que a empresa tem esse tipo de oportunidade. Você vê outras pessoas que trilharam praticamente o mesmo caminho e aconteceu. Na minha época, Neto, Marlon, Leandro, Manuel, né? Todos eles entraram na Mapa Trainee e chegaram a sócio. Então, é uma coisa que você vê que acontece, né? Não é só no papel. E aí, uma das coisas que você precisa fazer é não sair, né? E isso eu coloquei na minha cabeça. Quando eu comecei, algumas pessoas já estavam, né, na Mapa. E por motivos particulares de decisão deles, eles saíram, né? Mas eu permaneci. Então, assim, da época que eu comecei, que se tornou sócio, na auditoria foi só eu. Os que saíram, Os que saíram, não. Eu não sei se hoje eles... tem alguns que estão em empresa de auditoria, né? Outros foram para outras áreas, controladoria, contabilidade. E você falou que todos sonhavam em ser sócio. Todos. Todo mundo tinha sonho Só não de ser encontraram a sócio. oportunidade. Aí Mas saíram, eles né? saíram, né, da Mapa e pelo que eu sei, assim, acho que nenhum outro se tornou sócio da empresa onde está, né? E tem esse é um ponto importante. Porque se você quiser construir uma carreira, assim, é o que aconteceu comigo, né? Eu permaneci no mesmo lugar onde eu queria construir a minha carreira e chegar como sócio, né? Eles tiveram os motivos deles e saíram, né? Tem muitos que têm carreira de sucesso hoje, né? Tem uns meninos que são controllers de empresas grandes, né? Tem outros que são gerentes de empresas de auditoria, até Big Four, né? Tinha muito essa questão, né? Quando eu entrei também, as Big Fours, né? Eu não sabia nem o que era isso. E aí os meninos foram me explicar que na área de auditoria tinha as 4 maiores empresas do mundo de auditoria e tal. Uma delas tinha escritório em Goiânia, mas eu nunca tive esse Isso foco. não assim. te atraiu, né? Não, acabou que não. Eu ficava pensando assim, cara, se eu tiver aqui, que teoricamente é uma empresa menor, mais familiar, entre aspas, a minha chance de crescimento é muito maior do que eu for por uma multinacional. Porque o cara que vai avaliar a minha carreira, às vezes ele nem trabalha comigo. E é o que acontece, né? Um amigo meu que saiu, ele trabalhou na Mapa também há uns 2 anos, depois que eu entrei. Ele saiu, ele falou, cara, o complicado aqui onde eu tô é porque o gerente que vai me tornar gerente, ele fica em São Paulo, ele não trabalha comigo. Aí ele recebe feedback de um terceiro. Ele recebe feedback de um terceiro, ele recebe um relatório de como eu sou, mas ele não me conhece. Ele não sabe quem eu sou, às vezes ele não sabe do meu potencial por não me conhecer, né? Tem coisa que o relatório não mostra, né? Tem coisa que o papel não mostra, entendeu? E aí eu ficava pensando nisso, falava, cara, eu vou continuar aqui, porque, pô, eu trabalho eu trabalho com os donos da empresa, né? Eu vou pro campo de trabalho com quem é cotista, com quem é dono. Então, ele me conhece, ele vai me conhecer. Se eu for um profissional ruim, ele vai saber, ele vai tentar me ajudar. Se eu não quiser, ele vai me mandar embora e pronto. Agora, se ele vê que eu sou uma pessoa boa, que eu tenho potencial, e ele vai me ajudando e vai vendo meu crescimento, uma hora ou outra isso vai acontecer, né? E aqui na Mapa tem esse ponto, assim, de políticas abertas que eu acho muito bacana. Então, assim, não tem aquele sócio que fica naquela porta fechada que é inacessível. Inacessível, né? Então, assim, o tempo inteiro você tá em contato com qualquer pessoa dentro da empresa. Sim. Desses quase 500 profissionais que fazem parte do time, hoje se eu preciso falar com qualquer um, essa pessoa vai me responder. Sim. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que em muitas empresas, assim, você tem que falar com fulano para chegar no ciclano, e aí tem toda aquela burocracia, tem que seguir uma hierarquia, e isso acaba distanciando as pessoas. Aqui na Mapa, não. Você tem contato com a empresa inteira. Essa política de portas abertas é bem interessante mesmo. Tá acabando nosso tempo. Já? Já. Que Que pena. isso, Foi velho. muito boa a conversa com vocês, foi muito produtiva. Eu tenho que deixar uma mensagem pro pessoal, pedir para eles seguirem o canal da Mapa no YouTube, nas redes sociais também, no Spotify. Esse episódio ele vai pro Spotify também, assim como todos os outros do Mapa Talks. E também para curtirem, deixar o like aqui no vídeo. É só lembrar que toda última terça-feira do mês tem episódio novo, Tem episódio né? Do Mapa novo, Talks. toda última terça-feira do mês, e o programa Trainee da Mapa vai... Isso aí, iniciar. verdade. O Kelvin tá aqui, né, há 14 anos, lembrando de quando ele entrou pelo programa Nossa. Trainee. E a gente foi evoluindo aí ao longo do tempo, mas é um programa que faz parte da cultura da empresa, faz parte da nossa história. E agora, dia 1º de março, as inscrições estão abertas. Vai ficar aí o mês de março todo correndo para fazer a parte de
de inscrição, divulgação. A gente tem a última etapa no dia 23 de março e aqueles que forem aprovados vão entrar aí no nosso time a partir da primeira semana de abril. Legal. E aí vão ter oportunidade, né? Assim como todos nós que entramos na MAPA, assim como o Kelvin, que é o nosso entrevistado aqui hoje. Então, mais uma vez, a gente tem mais uma edição do programa Trainee, o primeiro de 2024. Legal, bacana. Para quem quiser se inscrever, tá na página de carreiras da MAPA, que vocês encontram no link do perfil do Instagram ou então no site da MAPA. Tem lá um botãozinho em cima escrito carreiras, que vai lá para a página de carreiras. Aí lá vocês conseguem cadastrar o currículo. Sem tantas dificuldades, né? Porque a GUP, ela já deixa lá nos campos... Muito intuitivo, né? Intuitivo o que o RH quer saber, então não precisa, né? Não tem muito trabalho, não precisa ficar pensando muito no que tem que ser colocado. Já uma lá. forma de a gente ajudar o candidato, né? Eu até comentei mais cedo aqui, quando a gente vai montar nosso primeiro currículo, a gente fica assim, o que eu coloco? Uhum. Aí tem gente que coloca muita coisa que não precisa e o que precisa não coloca. Então, ali na página... A ferramenta já ajuda, é uma né? ferramenta, a gente já deixa aquilo que é importante a gente saber para ajudar mesmo o candidato. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês dois. Muito obrigada para quem está assistindo também. E eu encontro vocês aí no próximo episódio do Mapa Talks. Eu que agradeço, né? Foi muito legal. Passou rápido, hein? Passou bem. Nem consegui falar eu ainda tinha um monte de perguntas para fazer pra Nossa, então, eu não consegui nem falar muito ainda, né? Da carreira. Mas foi muito legal e sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Adorei nessa conversa. Acho que a gente pode marcar um Carreira em Pauta segundo episódio. Vamos marcar. Muito bom, valeu. Ok. Tchau, Combinado. pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.